O sol do meio-dia caía como chumbo derretido sobre o vale, quando a carrinha de Ricardo Mendes parou em frente ao portão enferrujado do velho curral. Teresa Costa, sentada no banco do passageiro, com os 2 filhos espremidos contra ela, sentiu que o ar se tornava pesado, denso, impossível de respirar. Através da janela empoeirada, podia ver o panorama desolador que se estendia diante dos seus olhos. Hectares de terra seca e gretada, vedações de madeira podre que desmoronavam aos pedaços, e no centro, como um monumento à derrota absoluta, um enorme curral vazio rodeado de estábulos em ruínas completas. "Saiam", ordenou Ricardo sem olhar para ela, a voz fria como metal gelado. Tinha 38 anos, mas o rosto curtido pelo álcool e pela amargura davam-lhe 10 a mais. As mãos calejadas agarravam o volante com uma força desnecessária, como se estivesse a tentar não explodir antes do tempo. "Ricardo, por favor", suplicou Teresa. A voz era apenas um sussurro trêmulo. "Não podemos ficar aqui. Este lugar está morto. Não há nada." Ele virou-se para ela com uma lentidão deliberada e olhou-a com um desprezo tão profundo que Teresa sentiu que lhe faltava o ar completamente. Os olhos dele, outrora cheios de promessas de amor eterno, eram agora 2 poços de crueldade pura. "Exatamente", disse com um sorriso torto que não chegou aos olhos. "Não há nada. Tal como tu. Não vales nada. Não produzes nada. Não serves para nada." Miguel, o filho mais velho de 8 anos, agarrou-se mais forte à mãe. "Não fales assim com a minha mãe", disse com a vozinha valente, embora os olhos se enchessem de lágrimas. Ricardo nem sequer o olhou. Abriu a porta de um golpe e saiu do veículo. Teresa ouviu as botas pesadas dele a bater na terra enquanto rodeava a carrinha. O coração batia-lhe tão forte que pensou que lhe ia sair do peito. Ana, a filha de 5 anos, começou a soluçar baixinho, escondendo a carinha no colo da mãe. A porta do passageiro abriu-se bruscamente. "Já disse para saírem", rugiu Ricardo. Agora, com mãos trêmulas, Teresa ajudou os filhos a sair. As pernas mal a sustinham. Miguel e Ana agarraram-se à saia dela como náufragos a uma tábua de salvação. Ricardo caminhou até a parte de trás da carrinha e começou a atirar as pertences deles para o chão poeirento sem qualquer cuidado. Um saco de plástico rasgado com roupa usada, 2 mantas finas, uma caixa de cartão com alguns utensílios amolgados, um colchão manchado que tinha visto dias melhores. Era tudo o que tinham no mundo inteiro. "Ricardo, o que está a acontecer?", perguntou Teresa, embora no fundo da alma já conhecesse a resposta devastadora. Os últimos 6 meses tinham sido um inferno de discussões, humilhações e frialdade crescente, mas nunca imaginou que chegaria a isto. "O que estava a acontecer", disse ele enquanto tirava o último embrulho, "é que estou farto. Farto de ti, das tuas queixas, das tuas lágrimas, dos teus filhos pegajosos. Estou farto de carregar com uma família que não me dá mais do que problemas e miséria." "Mas somos a tua família", sussurrou Teresa, as lágrimas a correrem livremente pelas faces. "Prometeste que estaríamos sempre juntos." Ricardo soltou uma gargalhada seca, sem alegria alguma. "Prometi muitas coisas quando era jovem e idiota. Mas já acordei para a realidade. Já encontrei o que realmente quero na vida e não és tu." O mundo parou completamente. Teresa sentiu que o chão desaparecia debaixo dos pés. A outra pessoa não era uma pergunta, era uma confirmação do que o coração já sabia. "Claro que há outra pessoa", respondeu ele com orgulho cruel. "Uma mulher de verdade. Uma mulher cheia de vida que sabe valorizar-se. Não uma chorona inútil que não sabe fazer nada além de queixar-se constantemente." Teresa cambaleou, como se tivesse recebido um golpe físico violento. Miguel, vendo a mãe prestes a cair, abraçou-a pela cintura com todas as forças. "Mãe, não chores", rogava-lhe. "Por favor, não chores."
Ricardo apontou para o curral vazio com um gesto amplo e teatral. Estás a ver isto? Este era o curral do meu avô, um homem de verdade que sabia trabalhar como ninguém, criava os melhores touros bravos de toda a região, mas morreu há 10 anos e ninguém quis ficar com isto. Sabes por quê? Porque é um lugar amaldiçoado. A seca matou todos os pastos, as doenças mataram os animais. Este lugar está morto, tal como tu por dentro. Aproximou-se de Teresa até ficar a centímetros do rosto dela. Ela conseguia sentir o cheiro a álcool no hálito dele, embora fossem apenas 2 da tarde. Vamos ver se aqui aprendes o que é trabalhar de verdade, o que é ganhar o pão com suor. O meu avô fez fortuna com estes touros. Se tiveres ainda que seja um pingo de valor, faz alguma coisa tu também, mas aposto que não conseguirás. Aposto que num mês vais desistir e vais arrastar-te de volta para a tua terra natal a implorar que alguém te acolha. Não tenho para onde ir, sussurrou Teresa desesperada. Os meus pais morreram há 3 anos, não tenho irmãos, não tenho família nenhuma. Esse não é o meu problema, respondeu Ricardo encolhendo os ombros com indiferença. Eu dei-te 10 anos da minha vida. 10 anos a manter uma mulher que não vale nem o ar que respira. Já cumpri a minha parte. Agora ficas sozinha tu e o teu fracasso. Deu meia volta e caminhou na direção da carrinha. Teresa correu atrás dele, esquecendo por um momento o orgulho. Espera, Ricardo, espera. O que vou fazer? Não tenho dinheiro, não tenho comida, não tenho nada. Os meus filhos... Ele parou e virou-se. Por um momento brevíssimo, Teresa julgou ver um lampejo de dúvida nos olhos dele, um rastro da humanidade que outrora teve. Mas desvaneceu-se tão depressa como apareceu. Os teus filhos, repetiu ele com desprezo absoluto. Sempre os teus filhos, pois agora são só problema teu. Eu vou viver a minha vida, uma vida sem amarras, sem choros, sem fracassados à minha volta. Mas Miguel e Ana também são teus filhos, gritou Teresa, o desespero a quebrar-lhe a voz. Como podes abandonar os teus próprios filhos? Ricardo olhou-a diretamente nos olhos e disse com uma frialdade que gelaria o sangue nas veias. Eles são iguais a ti, fracos, chorões, perdedores. Não preciso de falhados na minha vida. Miguel soltou um gemido de dor profunda, como se lhe tivessem cravado uma faca no peito. Ana chorava desconsoladamente, sem compreender totalmente o que estava a acontecer, mas sentindo o horror no ar espesso. Ricardo subiu à carrinha. Antes de fechar a porta, assomou a cabeça e gritou: há uma cabana ali atrás. Está meio caída, mas serve para não morreres na primeira geada. O poço ainda tem água. É mais do que mereces. Ligou o motor. O rugido do veículo sobressaltou as crianças aterrorizadas. Teresa deu um passo em frente com as mãos estendidas numa súplica muda e desesperada. Ah, e Teresa, disse Ricardo, assomando-se pela janela com um último sorriso cruel. A minha avó costumava dizer que este curral estava amaldiçoado, que nenhuma mulher conseguiria fazer nada aqui, que só um homem de verdade poderia trazer vida a este lugar. Suponho que agora vamos comprovar, não é? Embora já saibamos a resposta. E com essas palavras envenenadas, pisou o acelerador a fundo. A carrinha afastou-se em alta velocidade, levantando uma nuvem de pó avermelhado que envolveu Teresa e os filhos como uma mortalha sufocante. O ruído do motor foi se desvanecendo na distância, até que só ficou o silêncio. Um silêncio tão absoluto, tão pesado, que parecia ter peso físico real. Teresa ficou ali, paralisada, vendo como o veículo se fazia cada vez mais pequeno, até desaparecer completamente no horizonte distante. As lágrimas caíam livremente agora, traçando linhas limpas no rosto coberto de pó. O mundo tinha se detido, o tempo tinha se congelado. Tudo o que tinha conhecido, tudo o que tinha sido, desintegrara-se no espaço de 30 minutos aterradores.
Miguel foi o primeiro a mover-se, soltou-se da mãe e plantou-se à frente dela com as mãozinhas convertidas em punhos cerrados. "Está bem, mãe?", disse com uma voz que tentava ser forte, mas que tremia traindo-o. "Nós vamos ajudar-te, vamos ficar bem, prometo." Ana agarrou-se à perna da mãe com desespero. "Não quero ficar aqui, mãe. Este lugar mete medo. Quero ir para casa." Casa. A palavra ecoou na mente de Teresa como uma troça cruel. Já não tinham casa. Este curral desolado, este cemitério de sonhos mortos, este lugar amaldiçoado era agora o lar deles. Olhou em redor com olhos que mal conseguiam focar por causa das lágrimas. O curral estava rodeado de estábulos que desmoronavam aos pedaços. As portas penduravam-se de uma única dobradiça. Os telhados tinham buracos enormes que deixavam ver o céu. No centro do curral havia um bebedouro seco, cheio de terra e folhas mortas. As vedações estavam partidas em vários lugares. Não havia nenhuma única folha de erva verde. Apenas terra seca e gretas que pareciam feridas na pele da terra moribunda. Ao longe, quase oculta por umas árvores secas e retorcidas, conseguiu ver a silhueta de uma cabana pequena. O telhado era de chapa enferrujada e as paredes de adobe gretado e a cair. Uma das janelas não tinha vidro, apenas um buraco negro que parecia uma órbita vazia. "Vamos", disse Teresa com uma voz que não reconheceu como própria. Soava oca, morta. "Vamos ver a cabana." Caminharam lentamente, arrastando as poucas pertences. O calor era sufocante e insuportável. O sol caía sem piedade sobre as cabeças deles. Miguel tentava carregar a caixa de utensílios que pesava quase tanto como ele. Ana agarrava-se à saia da mãe, tropeçando a cada poucos passos. A cabana era pior do que Teresa tinha imaginado nos piores pesadelos. A porta estava inchada pela umidade e tiveram de empurrá-la os três juntos para a abrir. O interior era escuro e cheirava a bolor, a excrementos de roedores, a anos de abandono total. Havia apenas uma divisão. O chão de terra estava coberto de lixo e teias de aranha enormes. Num canto havia um fogão de adobe gretado. Contra uma parede, os restos do que outrora fora uma cama de madeira. Agora apenas tábuas podres e inúteis. Um rato atravessou correndo, fazendo Ana gritar aterrorizada. Miguel apanhou uma pedra e atirou-a, mas o animal já tinha desaparecido num buraco na parede. "Aqui não podemos viver", disse Miguel olhando para a mãe com olhos suplicantes cheios de lágrimas. "Mãe, por favor, vamos para outro lugar, para onde seja." Teresa ajoelhou-se no chão sujo e abraçou os dois filhos com uma força desesperada e protetora. Queria dizer-lhes que tudo ficaria bem. Queria mentir-lhes, dar-lhes esperança. Mas as palavras não saíam. O nó na garganta era demasiado grande, sufocante. "Vamos limpar isto", disse finalmente com voz quebrada. "Amanhã, hoje vamos descansar." Mas ninguém descansou naquela noite interminável. Teresa sentou-se no chão com os filhos enroscados contra ela, olhando pela janela partida como o sol começava a baixar lentamente. As sombras alongavam-se, enchendo o curral de formas estranhas e ameaçadoras. Os estábulos vazios pareciam esqueletos de animais gigantes mortos há muito tempo. O silêncio era quebrado apenas pelo assobio do vento entre as tábuas soltas que rangiam sinistramente. Quando a noite caiu, trouxe consigo um frio cortante e penetrante. Não tinham lenha para fazer fogo. Não tinham velas nem candeeiros. A escuridão era total, absoluta, aterradora. Teresa cobriu os filhos com as duas mantas finas que possuíam e abraçou-os, tentando dar-lhes calor com o próprio corpo tremente. Miguel e Ana finalmente adormeceram, esgotados pelo choro e pelo medo. Mas Teresa permaneceu acordada com os olhos abertos na escuridão impenetrável. As palavras de Ricardo repetiam-se na mente dela como um disco riscado maldito. "Inútil, não vales nada, mulher morta, lugar amaldiçoado. Nenhuma mulher conseguiria fazer nada aqui."
As lágrimas voltaram, silenciosas desta vez, encharcando o tecido sujo onde repousava a cabeça. Sentia-se tão pequena, tão perdida, tão completamente destruída por dentro. O que ia fazer? Não tinha dinheiro nenhum. Não tinha comida além de umas bolachas ransas que trazia na mala. Não tinha ferramentas. Não tinha conhecimento sobre pecuária ou agricultura. Não tinha absolutamente nada no mundo. Uma coruja piou na distância, um som triste e solitário que ecoava pela noite. Teresa fechou os olhos e por um momento desejou simplesmente desaparecer, deixar de existir, deixar de sentir esta dor que a consumia desde dentro como fogo. Mas então sentiu a respiração suave de Ana contra o pescoço. Ouviu o ligeiro ronco de Miguel. Os filhos, eles dependiam dela completamente. Eles precisavam dela desesperadamente. Não podia render-se. Não podia deixar que Ricardo tivesse razão sobre ela. Abriu os olhos na escuridão total. Algo tinha mudado subtilmente. O choro tinha cessado. No seu lugar, em algum canto profundo do ser dela, algo escuro e poderoso começava a despertar lentamente. Não era esperança ainda. Não, era algo mais primitivo, mais feroz e selvagem. Era raiva, uma raiva fria e profunda contra o homem que a tinha destruído, contra o destino que a tinha trazido ali, contra o mundo que a tinha abandonado à própria sorte. Mas, sobretudo, uma raiva violenta contra a ideia de render-se, de dar a Ricardo a satisfação de a ver fracassar miseravelmente. Olhou para a janela partida. Através dela, conseguia ver as estrelas. Milhões de pontos de luz no céu negro infinito. Aquele curral vazio, aquele lugar amaldiçoado, aquele cemitério de touros mortos, isso era agora o reino dela. E se ia ser o reino dela, então ela ia ser a rainha absoluta. De alguma maneira, da forma que fosse necessária, ia sobreviver. Mais do que sobreviver, ia prosperar gloriosamente. Nenhuma mulher conseguiria fazer nada aqui, sussurrou na escuridão, repetindo as palavras venenosas de Ricardo. A voz já não tremia de medo. Vamos ver, Ricardo, vamos ver quem tem razão no final. Lá fora, o vento soprava entre os estábulos vazios, levando as palavras dela para a noite estrelada. O curral parecia escutar atentamente, esperando. Os fantasmas dos touros mortos pareciam observar, curiosos de ver se esta mulher quebrada conseguiria fazer o impossível. Teresa acomodou-se contra a parede fria com os filhos a dormir nos braços. Amanhã começaria a batalha real. Amanhã enfrentaria a realidade brutal. Mas esta noite, na escuridão total daquele lugar esquecido por Deus, tomou uma decisão que mudaria tudo para sempre. Não se renderia jamais. Não daria a Ricardo essa vitória. Aquele curral vazio encher-se-ia outra vez de vida pulsante. Aqueles estábulos partidos reparar-se-iam. Aquela terra floresceria abundantemente. Não sabia como, não sabia quando, mas faria acontecer. Ainda que tivesse de arrancar a vida das pedras com as próprias mãos ensanguentadas, falo-ia. O frio da noite intensificou-se. Mas Teresa já não o sentia realmente. O fogo que ardia dentro dela era mais forte do que qualquer geada, mais poderoso do que qualquer tempestade. Aquela foi a noite em que morreu a velha Teresa Costa, a esposa obediente, a mulher submissa. E no lugar dela nasceu algo novo, algo mais duro, algo inquebrantável como aço temperado. Nasceu uma guerreira implacável. A batalha apenas começava. E Teresa estava pronta para lutar até ao último fôlego. O primeiro raio de sol que se infiltrou pela janela partida despertou Teresa. Não tinha dormido mais de 2 horas, mas o corpo estava tenso, alerta, como se soubesse instintivamente que não havia tempo para descansar. Levantou-se com cuidado para não acordar as crianças e saiu da cabana cambaleante.
A luz da madrugada pintava o curral de tons dourados e alaranjados magníficos, mas nem mesmo essa beleza conseguia ocultar a devastação completa. À luz do dia, tudo parecia ainda pior do que a noite. Os estábulos não eram apenas velhos, estavam à beira do colapso total e definitivo. As vedações de madeira estavam tão podres que poderia derrubá-las com um empurrão ligeiro. O curral em si era enorme, talvez 2 hectares inteiros, mas estava completamente vazio e desolado. Apenas terra seca, pedras e alguns arbustos espinhosos sem vida. O estômago de Teresa rugiu alto, lembrando-lhe que não tinham comido nada substancial no dia anterior. Remexeu na mala e encontrou as bolachas ransas que restavam. 4 bolachas miseráveis para 3 pessoas. Teria de fazê-las durar até encontrar mais alguma coisa, fosse o que fosse. Água, murmurou para si mesma. Primeiro precisamos de água. Ricardo tinha mencionado um poço. Começou a explorar o terreno rodeando a cabana com passos cuidadosos. Atrás das árvores secas, encontrou o que procurava. Um poço circular de pedra coberto com uma tampa de madeira meio podre e pesada. Com esforço, conseguiu tirá-la, os músculos a protestarem. Lá dentro, a vários metros de profundidade ameaçadora, brilhava o reflexo da água preciosa. O problema era como tirá-la. Não havia balde, não havia corda. Teresa olhou em redor desesperadamente, o pânico a começar a crescer. Num dos estábulos, encontrou um balde enferrujado com um buraco no fundo. Não serviria para nada. Continuou a procurar febrilmente e finalmente encontrou uma lata grande que outrora conteve óleo. Estava suja e amolgada, mas era hermética. Agora precisava de corda. Revistou cada canto dos estábulos em ruínas, suando e sujando-se. No último encontrou pedaços de corda velha, desfiada pelo tempo e pelos ratos. Com paciência infinita, atou os pedaços uns aos outros, testando cada nó cuidadosamente para garantir que aguentaria o peso. O resultado foi uma corda irregular de uns 10 metros de comprimento. Amarrou a lata à corda e baixou-a ao poço lentamente. Ouviu o chape quando tocou a água lá embaixo. Encheu a lata e começou a puxar com todas as forças. Os braços tremiam violentamente pelo esforço brutal. A lata pesava muito mais do que esperava, como se carregasse chumbo. A meio caminho esteve a ponto de largá-la, mas apertou os dentes com determinação selvagem e continuou a puxar. Quando finalmente conseguiu tirá-la, as mãos estavam em carne viva e doíam-lhe os ombros terrivelmente. A água estava turva com sedimentos no fundo, mas era água. Levou-a à cabana, onde Miguel e Ana já tinham acordado assustados. Os olhos das crianças iluminaram-se ao vê-la. "Podemos beber, mãe?" perguntou Ana com voz rouca de sede. "Sim, meu amor, mas pouco. Temos de fazer durar." Deu-lhes de beber nas mãos em concha. A água sabia a terra, mas era o mais delicioso que tinham provado em horas. Teresa também bebeu, sentindo como o líquido fresco aliviava a garganta seca e dorida. Tomaram o pequeno almoço com uma bolacha cada um. Miguel olhou para a ração miserável com olhos famintos, mas não se queixou nenhuma vez. "Mãe, o que vamos fazer hoje?" perguntou com a seriedade de alguém muito mais velho do que os 8 anos. Teresa olhou para ele. O filho, o bebé dela, tinha se convertido da noite para o dia no companheiro de batalha dela. "Vamos limpar este lugar", disse com mais confiança do que sentia, "e vamos procurar comida." Passaram a manhã a varrer a cabana com um ramo de árvore que fez às vezes de vassoura improvisada. Tiraram o lixo, as teias de aranha enormes, os excrementos secos de roedores nojentos. Ana, apesar da pouca idade, ajudava carregando pedras pequenas que usaram para tapar os buracos maiores nas paredes. Miguel trabalhava sem parar, imitando cada movimento da mãe com dedicação total. Quando o sol chegou ao ponto mais alto abrasador, Teresa decidiu explorar mais além do curral desolado.
Fiquem aqui, disse às crianças com firmeza. Não saiam da cabana por nada. Vais procurar comida? Perguntou Miguel. Vou tentar. Caminhou pelo terreno afastando-se do curral morto. A terra era seca e gretada por todo o lado, mas depois de caminhar uns 20 minutos, encontrou algo inesperado e maravilhoso. Um riacho. Era apenas um fio de água que corria preguiçosamente entre pedras, mas era água fresca e corrente. Uma bênção. Teresa ajoelhou-se e bebeu até saciar-se completamente pela primeira vez em dias. Seguiu o curso do riacho com o olhar e viu que, ao longe, havia algumas plantas verdes milagrosas. Aproximou-se e reconheceu as selgas silvestres, a mesma erva comestível que a avó lhe tinha ensinado a identificar quando era criança. Não era muito, mas era comida de verdade. Arrancou todas as que conseguiu carregar e enrolou-as na saia. De regresso à cabana, viu algo que a fez deter-se de repente. Perto de um dos estábulos, meio oculto por arbustos, havia um volume grande coberto com uma lona velha e rasgada. Aproximou-se com cautela e levantou a lona cheia de pó. Debaixo havia ferramentas enferrujadas, mas funcionais. Uma picareta, uma pá, um machado com o cabo rachado, um katana sem fio. Eram ferramentas velhas e descuidadas, mas eram ferramentas, meios de trabalho. Obrigada, sussurrou ao céu, embora não soubesse a quem ou a que estava a agradecer. Naquela noite, comeram as selgas cozidas em água do poço, preparadas na única panela que tinham sobre um fogo que Teresa conseguiu acender depois de 1 hora de tentativas frustradas e dolorosas. Não havia sal, não havia azeite, apenas ervas verdes em água quente sem sabor. Mas para 3 pessoas que não tinham comido nada substancial em mais de um dia, sabia a glória celestial. Está bom, mãe, mentiu Ana, embora os olhinhos se enchessem de lágrimas enquanto engolia a comida insípida e difícil. Amanhã será melhor, prometeu Teresa, tocando-lhe no rosto com ternura. Pouco a pouco tudo vai melhorar. Tenho fé. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina brutal, mas absolutamente necessária para a sobrevivência. Teresa levantava-se antes do amanhecer e caminhava até o riacho para apanhar as selgas, agriões e qualquer planta comestível que encontrasse. Miguel acompanhava-a, aprendendo a identificar o que era comestível e o que não era com atenção total. Ana ficava na cabana a cuidar do fogo que agora mantinham aceso constantemente, alimentando-o com pequenos ramos secos. Com o machado encontrado, Teresa começou a cortar as árvores secas para a lenha essencial. O trabalho era exaustivo e doloroso. As mãos, que nunca tinham feito trabalho pesado na vida, encheram-se de bolhas que rebentavam e sangravam abundantemente. Mas continuou a trabalhar sem parar nenhum segundo. Cada árvore que cortava era uma pequena vitória contra o destino. Uma tarde, enquanto cortava lenha perto do caminho que levava ao curral, ouviu o barulho de um carro velho a aproximar-se lentamente. O primeiro instinto foi esconder-se, levar as crianças para dentro, mas ficou quieta e firme, o machado nas mãos como arma, vendo como uma carrinha em mau estado parava em frente ao portão do curral. Do veículo, desceu um homem idoso de uns 70 anos, com chapéu de palha e rosto curtido pelo sol de décadas. Boa tarde, cumprimentou com voz amável e calorosa. Chamo-me Senhor Teodoro Mendes. Tenho uma quinta a uns 5 quilômetros daqui. Teresa ficou em silêncio, desconfiada como um animal ferido. O homem notou a tensão dela e levantou as mãos em sinal de paz pacífica. Desculpe aparecer assim sem avisar. É que há semanas que vejo fumo a sair deste curral. Toda a gente sabe que este lugar está abandonado há 10 anos. A curiosidade venceu-me. Agora vivo aqui, disse Teresa com voz firme, embora por dentro tremesse de medo. Senhor Teodoro assentiu lentamente, compreensivo. Os olhos sábios dele percorreram a cena.
a mulher magra com roupa suja e mãos ensanguentadas, as crianças que espreitavam timidamente pela porta da cabana, a pilha de lenha recém-cortada espalhada. Ouvi histórias no povoado, disse com cuidado, sobre Ricardo Mendes e a vida nova dele na cidade. Lamento muito o que lhe aconteceu, senhora. Teresa apertou a mandíbula com força. Não preciso de pena de ninguém. Não é pena, respondeu ele com um sorriso gentil. É respeito. Vejo que é uma mulher com coragem. Não é qualquer um que sobrevive aqui sozinho. Aproximou-se da carrinha e tirou um saco grande. Trouxe algumas coisas: feijão, milho, um pouco de carne seca, sal para a senhora e os meninos. Teresa sentiu que as lágrimas ameaçavam sair, mas conteve-as heroicamente. Não posso pagar-lhe nada. Não estou a cobrar, disse ele com simplicidade. No campo, ajudamo-nos ou morremos todos. Assim de simples. Aceitou o saco com mãos trêmulas de emoção. Era mais comida do que tinham visto em dias inteiros. Obrigada, sussurrou com a voz embargada. Senhor Teodoro apontou para o curral vazio. Este lugar foi muito próspero no tempo dele. Senhor Jacinto, o avô de Ricardo, criava touros bravos, os melhores de toda a região. Mas depois da morte dele, tudo se foi ao diabo. A seca, as doenças, a má sorte. Acredita na maldição? Perguntou Teresa, lembrando-se das palavras cruéis de Ricardo. O velho rancheiro riu-se com gosto. Não acredito em maldições, senhora. Acredito em descuido e abandono. Este lugar não está amaldiçoado. Está apenas esquecido e negligenciado. Com trabalho e dedicação, qualquer terra pode voltar a dar frutos abundantes. Aquelas palavras cravaram-se no coração de Teresa como sementes de esperança real. Não sei nada de touros, admitiu com honestidade. Não sei nada de pecuária. Ninguém nasce a saber, respondeu o senhor Teodoro com sabedoria. Mas aprende-se, e a senhora tem algo que não se pode ensinar em escola nenhuma. Tem necessidade real. A necessidade faz milagres impossíveis. Antes de ir embora, deu-lhe um último conselho precioso. No povoado, a 20 quilômetros daqui por esse caminho, há um mercado todos os sábados. Se conseguir fazer algo para vender, ali encontrará clientes. E procure Dona Lúcia, a da mercearia. É boa mulher e está sempre disposta a ajudar quem trabalha. Quando a carrinha se afastou levantando pó, Teresa ficou a olhar para o saco de comida nas mãos, como se fosse ouro puro. Naquela noite comeram feijão com pão, que senhor Teodoro também tinha trazido generosamente. O sabor do sal, do milho cozido, da comida real e substancial, fez os três chorarem de pura felicidade incontrolável. Há gente boa no mundo, disse Miguel com a boca cheia, os olhos brilhantes. Nem todos são como o pai. Teresa abraçou os filhos com força. Tens razão, meu amor. E vamos encontrar maneira de devolver a bondade ao mundo. No dia seguinte, Teresa tomou uma decisão importante e arriscada. Caminhou os 20 quilômetros até o povoado com Ana ao colo parte do caminho e Miguel agarrado à mão dela, suportando o peso e o cansaço brutal. A viagem foi exaustiva. 3 horas debaixo do sol implacável que queimava a pele. Mas finalmente chegaram ao destino. O povoado era pequeno, poeirento, com casas de adobe e ruas sem pavimento. Na praça principal, havia um punhado de bancas onde alguns vendedores ofereciam legumes, roupa usada e ferramentas velhas. Teresa encontrou a mercearia que senhor Teodoro tinha mencionado com tanto carinho. Dona Lúcia era uma mulher robusta de uns 50 anos, com olhos bondosos atrás de uns óculos grossos que lhe aumentavam o olhar. "Em que te posso ajudar, filha?" perguntou quando Teresa entrou timidamente na loja cheia de produtos. "Senhor Teodoro Mendes disse-me para falar consigo. Preciso de trabalho desesperadamente." Dona Lúcia estudou-a durante um momento longo e avaliador.
És a mulher do curral dos Mendes, não és? Teresa tensou-se, preparando-se para o pior. Era a esposa dele, já não sou. Ah, Dona Lúcia assentiu com compreensão e compaixão. As notícias voam nos povoados pequenos. Que sabes fazer? O que for preciso, respondeu Teresa com firmeza inabalável. Posso limpar, carregar, organizar. Sou boa com contas e aprendo depressa. Não tenho trabalho fixo para oferecer, disse Dona Lúcia pensativa. Mas aos sábados fica pesado com o mercado. Se me ajudares nesse dia, posso pagar-te 50 euros e dou-te comida para levares. 50 euros. Era uma miséria absoluta, mas era dinheiro real. Era um começo pequeno, mas sólido. Aceito sem hesitar. Bem, vens no próximo sábado cedo, às 6 da manhã. Teresa assentiu com determinação férrea. 3 horas de caminho de ida, 3 de regresso, mais um dia completo de trabalho duro. Significava sair na sexta à noite e dormir algures no povoado para estar pronta no sábado bem cedo. Mas faria sem dúvida. Faria qualquer coisa. Antes de ir embora, Teresa reuniu coragem para fazer uma pergunta arriscada. Dona Lúcia, compra lenha? Claro, preciso sempre de lenha para os clientes. Por quê? Tenho muitas árvores secas no curral. Podia cortá-las e trazer-lhe lenha de qualidade. Dona Lúcia olhou-a com interesse renovado e genuíno. Sabes cortar lenha? Estou a aprender rapidamente. A mulher sorriu com aprovação. Gosto da tua atitude, rapariga. Traz-me lenha bem cortada e seca, e pago-te 15 euros por feixe. Mas tem de ser lenha de qualidade, está bem? Nada de ramos verdes ou podres. Teresa sentiu o coração bater mais depressa com esperança. 15 euros por feixe. Se conseguisse fazer um feixe por dia, seriam 105 euros por semana. Era mais dinheiro do que tinha tido em toda a vida de miséria. O caminho de regresso pareceu mais curto, apesar dos pés sangrarem dentro dos sapatos gastos e rotos. Tinha um plano concreto. Tinha esperança real. Tinha futuro. Durante as semanas seguintes, Teresa trabalhou como nunca na vida tinha trabalhado. Levantava-se antes do amanhecer e cortava árvores até a luz desaparecer completamente. Miguel ajudava-a, aprendendo a usar o katana para cortar os ramos mais finos com cuidado. Ana apanhava a lenha cortada e empilhava-a para secar ao sol abrasador. O primeiro feixe que conseguiu fazer era um desastre completo. Os pedaços estavam desiguais. Alguns demasiado grandes, outros demasiado pequenos. Mas carregou-o às costas doridas e caminhou às 3 horas até o povoado cambaleando. Dona Lúcia examinou a lenha com olho crítico e experiente. Está mal cortada, disse sem rodeios, mas vejo o esforço e a vontade. Dou-te 10 euros por este feixe e ensino-te como deve ser. Mostrou-lhe o tamanho exato que precisava. Touros de 30 centímetros de comprimento, da grossura de um braço. Nada maior, nada mais pequeno. Fácil de empilhar, fácil de queimar. Teresa aprendeu rapidamente com atenção total. O segundo feixe foi melhor. O terceiro já era quase perfeito. No fim do primeiro mês, estava a levar 2 feixes por semana e a ganhar 30 euros semanais. Somados aos 50 euros do sábado, eram 80 euros por semana, 320 por mês. Com esse dinheiro comprava o básico: milho, feijão, sal, azeite, açúcar. Às vezes podia permitir-se um pouco de carne ou frango. As crianças estavam a comer melhor e com regularidade. Tinham roupa mais quente que Dona Lúcia lhes conseguia em segunda mão. A cabana tinha um telhado parcialmente reparado, com chapas que Teresa tinha comprado pouco a pouco com as poupanças. Mas o mais importante era que Teresa estava a mudar profundamente. As mãos já não sangravam, estavam cobertas de calos duros como pedra. Os braços estavam mais fortes de carregar lenha pesada, as costas já não doíam tanto, a mente estava mais clara, mais focada, mais determinada. Uma noite,
Enquanto comiam feijão com pão junto ao fogo, Miguel olhou para ela com admiração pura. Mãe, és a pessoa mais forte que conheço. Teresa sorriu e acariciou o cabelo do filho com ternura. Não, meu amor, somos fortes juntos. Isto estamos a conseguir os três. Senhor Teodoro continuava a visitá-los a cada 2 semanas, sempre com alguma desculpa inventada. Um saco de milho que lhe tinha sobrado, umas mantas que a esposa já não usava, ferramentas velhas que tinha encontrado no armazém. Mas Teresa sabia que era a maneira dele ajudar sem ferir o orgulho dela, e isso tocava-lhe profundamente o coração. Uma tarde, Senhor Teodoro chegou com uma proposta diferente e inesperada. Teresa, tenho estado a pensar numa coisa. Esse curral teu está vazio. Já pensaste em meter animais? Não tenho dinheiro para comprar gado, respondeu ela com realismo. Mal me chega para comer. Não estou a falar de comprar, disse o velho sorrindo misteriosamente. Estou a falar de criar. Tenho uma vaca que está para parir. É velha. Provavelmente este seja o último vitelo dela. Empresto-ta. Cuidas dela. Dás-lhe pasto e água. Quando o vitelo nascer, crias-lo, vendes-lo e dividimos o lucro. Metade para cada um. Teresa olhou para ele incrédula, os olhos a encherem-se de lágrimas de gratidão. Por que faria isso por mim? Porque quando eu era jovem e estava no meu pior momento, alguém fez o mesmo por mim. Respondeu ele com simplicidade comovente. Está na hora de devolver o favor. Além disso, acrescentou piscando o olho, este curral precisa de vida. Os animais são vida pura. 3 dias depois, Senhor Teodoro chegou com uma vaca castanha chamada Canela. Era velha, sim, com a pele flácida e os ossos marcados, mas os olhos eram brilhantes e gentis. Miguel e Ana estavam fascinados, maravilhados. Nunca tinham estado tão perto de um animal tão grande. Precisa de pasto e água, explicou o Senhor Teodoro. O riacho que encontraste serve para a água. Para o pasto, terás de cortar erva onde a encontrares e trazer-lhe. Teresa assentiu com determinação absoluta. Farei tudo o que for preciso. E fez exatamente isso. Todas as tardes, depois de cortar lenha, caminhava até ao riacho e as zonas verdes próximas para cortar erva fresca com o katana. Enchia sacos e arrastava-os de volta ao curral com esforço hercúleo. Canela comia com apetite, e Teresa podia jurar que a vaca a olhava com gratidão nos olhos. 2 semanas depois, numa madrugada fria, Teresa acordou com o som de Canela a mugir de maneira estranha e angustiada. Saiu a correr da cabana descalça e viu a vaca no centro do curral, deitada com contrações evidentes e dolorosas. Está a parir, gritou emocionada. Miguel e Ana saíram também com os olhos arregalados de emoção e medo. Teresa não sabia nada sobre partos de vacas, mas confiou no instinto. Ajoelhou-se junto de Canela, falando-lhe suavemente, acariciando o pescoço dela com ternura. Vamos, bonita, tu consegues. Tranquila. O parto durou 2 horas longas e angustiantes. Quando finalmente o vitelo saiu, escorregadio e a tremer, Teresa chorou de pura emoção incontrolável. Era um macho completamente negro, com olhos enormes e assustados. É lindo, sussurrou Ana, aproximando-se com cautela reverente. Canela começou a lamber a cria, limpando-a, dando-lhe calor. O vitelo tentou pôr-se de pé várias vezes, cambaleando sobre as patas fracas, até que finalmente conseguiu. Aproximou-se da mãe e começou a mamar com força. Teresa sentou-se no chão exausta, mas feliz como nunca. Olhou para o curral que há 2 meses estava completamente vazio e morto e agora tinha vida pulsante, uma vaca e o vitelo dela. Não era muito, mas era um começo glorioso. Como o vamos chamar? Perguntou Miguel com entusiasmo. Teresa pensou durante um momento. Milagre, disse finalmente com convicção, porque isso é o que é, um milagre verdadeiro. Senhor Teodoro,
Quando veio 2 dias depois e viu o vitelo saudável e forte, sorriu de orelha a orelha com orgulho. Sabia que conseguirias. Este vitelinho vai valer bom dinheiro daqui a 6 meses, já verás. Naquela noite, deitada no colchão, que já não estava diretamente no chão, mas sobre uma plataforma de madeira que Miguel a tinha ajudado a construir com pregos e tábuas velhas, Teresa olhou pela janela para o curral iluminado pela lua cheia. Conseguia ver a silhueta de Canela e Milagre enroscados juntos, dormindo pacificamente. 3 meses atrás, Ricardo tinha-a deixado ali para morrer miseravelmente. Tinha-lhe dito que aquele lugar estava amaldiçoado, que era tão morto como ela por dentro. Mas Teresa tinha encontrado água no poço seco, tinha encontrado comida na terra árida, tinha encontrado amizade num povoado de estranhos. Tinha trazido vida a um curral vazio e abandonado. Nenhuma mulher conseguiria fazer nada aqui, sussurrou na escuridão, repetindo as palavras cruéis de Ricardo pela última vez. Mas desta vez sorriu com triunfo. Pois aqui estou eu, a fazer o impossível. Fechou os olhos e pela primeira vez em meses sentiu algo parecido com paz verdadeira. O caminho continuava longo e difícil, sem dúvida, mas já não estava à beira do abismo da morte. Estava a escalar lenta, mas firmemente em direção a algo melhor, algo grandioso. A sobrevivência já não era uma batalha diária desesperada. Tinha se transformado numa rotina produtiva. E essa rotina, com cada dia que passava, estava a transformá-la em alguém mais forte, mais capaz, mais imparável do que nunca. O curral já não estava tão vazio. E Teresa já não estava tão quebrada. Estava a ressurgir das cinzas como uma fênix gloriosa. E isto era apenas o princípio de uma história extraordinária de superação, vingança silenciosa e triunfo absoluto sobre todas as adversidades. A história de uma mulher que provou ao mundo inteiro que as maldições se quebram com trabalho, determinação e fé inabalável. A história de Teresa Costa, a rainha do curral ressuscitado.